Salve fiel, salve nação corintiana. Segunda-feira tem muita informação do Corinthians para vocês. Tem toda a repercussão da derrota do Corinthians no Majestoso para o São Paulo domingo. Falhas aí resultaram na primeira derrota do Timão na temporada. Informações sobre reforços. Corinthians teria aí interesse no lateral esquerdo Luan Cândido do Red Bull Bragantino, e o Augusto Melo, que disse aí que o Corinthians não tem receita, não tem dinheiro no caixa para fazer contratações. Apenas o Timão está de olho em algumas oportunidades no mercado. Na opinião de vocês, o Corinthians tem que fazer algumas contratações, fiel? Ou esse elenco já está fechado? Deixe a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo as notícias quentinhas do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário corintiano, tá bom? Muita novidade, fiel. Dá só uma olhada. Foi a repercussão do Majestoso pelo lado do Corinthians. Pois é, o Thiago Salazar traz todas as informações do Timão. Boa noite, Salazar. Enquanto as estrelas do São Paulo resolveram o clássico de ontem, o grande astro do Corinthians teve uma atuação apagada. Tem uma explicação para isso? Pois é, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um pouco do que disse o Miller aí, né? Num jogo ali tão equilibrado, o lado individual acabou pesando. Lucas e Oscar praticamente decidiram um jogo, claro, com erros individuais também claros de jogadores do Corinthians, mas ficou aquela frustração do lado dos corintianos sobre o Memphis Depay. Memphis Depay, quando teve a bola, não conseguiu jogar o que ele sabe, jogar o que ele já jogou com a camisa do Corinthians. É um início de temporada do Memphis Depay bem diferente, né, da maneira como ele terminou a temporada. Não tem motivo para crise, todo mundo ainda com paciência, mas chamou a atenção a maneira frustrante como atuou o atacante holandês nesse clássico contra o São Paulo no Morumbi. E sobre esse assunto, Ramon Dias e Emiliano Dias foram questionados. Vamos ouvir o que disseram treinador e auxiliar do Timão? Memphis hoy no lo vemos mal físicamente, ni mucho menos. Hoy era un juego muy duro sobre todo para a gente que tem qualidade y que tem que asociarse como lo que Corinthians era un time de posesión y de creación. El campo no es excusa, mas no, estamos contentos con Memphis y con todo el grupo. No vemos que por un juego la avaliación puede ser ruin de ningún jugador que está con nós, porque vienen haciendo un trabajo excelente. Batimos muchos récords de triunfo consecutivo. Duele perder, mas acho que no íbamos a seguir trabajando del mismo jeito que estamos trabajando ahora, porque está dando certo. Bom, durante toda a coletiva, tanto o Emiliano como o Ramon, eles tentaram o tempo inteiro contemporizar essa derrota, né? Lembrando que o time vinha aí de quase 4 meses sem perder, que é chato, que é ruim, mas que o trabalho segue, tá tudo bem, sem caça às bruxas. Tentaram o tempo inteiro colocar panos quentes nessa derrota contra o São Paulo. Acho normal, natural, do papel deles ali como treinador e auxiliar do Corinthians. O mesmo valeu para essa resposta sobre o Memphis Depay. Próximo jogo do Corinthians era na quarta-feira agora, fora de casa em Campinas, contra a Ponte Preta. E Ramon e Emiliano já avisaram na coletiva que não só para o Memphis, mas como para todo o resto do elenco, o Corinthians vai continuar adotando o rodízio. Aquele rodízio que a gente vem acompanhando. Pela primeira vez os titulares ali, os principais, jogaram uma partida inteira desde o início. Foi nesse clássico contra o São Paulo, mas já agora, a partir do jogo contra a Ponte Preta, de novo, o Corinthians volta a praticar o rodízio. Então, muito provavelmente, nesse próximo jogo a gente deve ter alguns reservas novamente começando o jogo. Então vou passar a bola para vocês comentarem essa atuação do Memphis, esse rodízio do Timão. Daqui a pouquinho eu volto, porque o presidente Augusto Melo falou lá no Morumbi com o José Paes, viu? Legal. E aí, essa questão de rodízio é legal? Vocês acham interessante? Ou vocês acham que não, tem que criar um entrosamento, ainda mais que está no começo do ano? Rodízio bom para mim é o japonês ou de pizza, né? Ou churrasco também. Churrasco também, bom rodízio. Agora, esse é um expediente que os técnicos são obrigados a utilizar,
num momento em que não houve uma pré-temporada decente. Porque nos outros anos, os times tiveram um mês para trabalhar depois do fim dos campeonatos, e nesse ano foi uma semana. Então, a pré-temporada está acontecendo ao longo do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que a gente não pode cobrar muito a atuação de time. A performance. Né? A performance. Você tem que buscar se superar, claro, você veste a camisa de um grande clube e entra em campo, você tem que dar o seu máximo. Mas não dá pra gente também, crucificar os jogadores nesse momento que não estão rendendo, que estão jogando mal. O Memphis não jogou nada, manda embora pra Holanda. Calma, né, gente? Tá começando agora o ano. Então, acaba sendo quase que necessário fazer esse tipo de rodízio, porque senão os jogadores vão jogar terça, o Palmeiras jogou sábado, vai jogar amanhã já, sábado e terça, jogaram domingo, quarta. Eu sei que o Xará fala sempre que o jogador gosta de jogar e não de treinar, mas é que tem limite isso também. Tá começando o ano agora, não teve tempo de preparar, de nada, e já estão jogando um jogo atrás do outro. Não, o jogador gosta de jogar desde quando ele esteja em forma. É isso, por isso. Beleza, começo de temporada, tudo é louvável, tudo dá para admitir, né? Rodar o elenco, colocar os reservas, né? Poupar alguns jogadores, tipo o Memphis. Ele demora a entrar em forma. Porque ele engordou muito? É o biotipo dele. Não é gordo, ele é forte. Ele é forte. É que o biotipo dele... E não tem mais 18 anos também. Exatamente. O biotipo dele, ele não entra em forma em 2 jogos. O Pablo Maia do São Paulo. Ele sentiu o ritmo de jogo ontem? Não, porque é um garotão. 23 anos, é normal. Tem jogador que pega rápido, nem sente às vezes o ritmo de jogo. O Cafu era assim. Né? Entrava no primeiro jogo do campeonato, parecia que ele tivesse jogado já 10 partidas. Então tem jogador que demora. E esse rodízio que o Ramon faz no Corinthians, tem que fazer por conta disso. Senão o jogador, 3, 4 jogos, ele machuca. Certo. Bom, voltamos com o Thiago Salazar, noticiário corintiano. Quer dizer que o presidente Augusto Melo passou pela zona mista do Morumbi. E aí, que assuntos ele abordou lá na entrevista, Salazar? Pois é, Michele, passou, deu fortes declarações, principalmente contra Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Vamos ouvir alguns trechos agora? É um ditador, cara. Esse cara é um ditador. Fala que é meu amigo, é amigo coisa nenhuma. Eu elegi ele. Eu elegi ele, ele está me traindo. É ele mais 2 conselheiros, que faz parte da diretoria, inclusive. É 2 caras que estão tentando armar para dar um golpe. Ele faz isso, o negócio dele é ficar arquitetando o golpe. É ele mais 2 que eu vou dar o nome dessas outras 2 pessoas. Não, hoje não vou dar, mas a gente está num processo aí que acho que até o final da semana vocês vão saber aí o que está acontecendo, o que eles tentam fazer, o porquê que eles estão tentando dar esse golpe para poder tomar a cadeira. Bom, tá aí alguns trechos aí do Augusto Melo falando especificamente sobre Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Na última reunião do Conselho, quando houve ali a votação, que houve a concordância do órgão para a votação do impeachment, o Augusto Melo já tinha dado fortes declarações contra o Romeu Tuma Júnior. A nossa reportagem procurou, obviamente, o Romeu, que em nota oficial escreveu para a gente, tá? E a gente separou alguns trechos da nota do Romeu, e que ele diz, abre aspas, não me cabe rebater qualquer declaração do presidente Augusto Melo, a quem sempre respeitei. Em outro trecho ele diz, o meu papel é de trazer esclarecimentos sobre as atribuições do Conselho e... Além do mais, ele diz, o Conselho Deliberativo está seguindo rigorosamente o rito do Estatuto. Nada mudou. Por que ele fala em nada mudou? Em outros trechos da nota, ele lembra que ele foi chamado de leão de chácara, né? Pela oposição do Corinthians, por em tese estar defendendo o Augusto Melo, por não ter colocado a votação do impeachment no momento que o Corinthians estava mal, brigando contra o rebaixamento. Ele falou, agora ele está sendo atacado pela gestão do Augusto Melo. Por isso que ele diz, se defende dizendo que está seguindo apenas o estatuto e que não vai agradar nem hora a oposição, nem hora a situação. Ele termina a nota dizendo, meu compromisso no Conselho é com o cumprimento do estatuto. E também lembra que o presidente ali estava sob forte emoção após uma derrota frente a um adversário de expressão e que ele compreende as declarações do Augusto Melo. Bom, tá aí o Romeu então se defendendo das fortes declarações do Augusto Melo, mas nessa mesma entrevista o Augusto foi questionado sobre reforços. E aí outra declaração importante, o Augusto Melo deixou claro
que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para contratar jogadores nesse momento, que toda a verba, toda a receita que tem ali no fluxo de caixa foi comprometida para renovar alguns contratos e para segurar os titulares. Mais do que isso, só se aparecer as tais, como é que eles chamam, de oportunidade de mercado. Se não aparecer uma oportunidade de mercado, aquele jogador sem contrato, dificilmente o Corinthians vai trazer reforços nesse momento. Tá aí, Michele. Augusto Melo muito incomodado com o presidente do Conselho e também já deu a letra de que reforços só se tiver a tal oportunidade de mercado. Bom, e aí? O Corinthians dá conta com essa equipe até o final do ano? Porque vamos supor que não surja uma oportunidade de mercado. Então, quer dizer, vai ter que... vai com o que tem. Acho que dá. Tá, ué. Tem banco. É o mesmo elenco do ano passado, que fez aquela sequência maravilhosa, que se salvou do rebaixamento, que chegou a Libertadores. Evidente que se você detecta algumas posições que poderiam ter jogadores um pouco mais qualificados, entraria nessa oportunidade de mercado. Mas, se não puder, o time é respeitável. O time do Corinthians é melhor que o time do Palmeiras? O conjunto ali. Tá bem equilibrado. E aí, Miller, o que você acha? O Corinthians hoje tem um time bom, competitivo. Dá para ir até o fim do ano? Tem jogadores de banco. Claro, até o final da temporada precisa contratar. Não tem jeito de ser diferente, até porque durante a temporada tem contusão. Chega o meio do ano, tem janela, né? Janela, quer dizer, então sempre tem Libertadores, é muita competição. O clube grande, independente de conquista, todo ano tem que contratar. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no comecinho do programa qual grande clube paulista joga vidos, tá? Pelo Corinthians, né? Atletas que, alguns, né? A maioria disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após uma reunião entre o técnico Ramon Dias, Emiliano, Chicão, companhia, né? A turma da base, o Corinthians definiu que 11 jogadores, né, serão promovidos. Já vou te passar a lista, porque o blend de informações é pai e bola. Laterais, Denner e João Vitor Jacaré, tá? Isso mesmo, o Jacaré, né, que vai subir, tá? Não Caipira. Os zagueiros, Fernando Vera e Guilherme Gama. Meio-campistas, Luiz Gustavo Bahia, Iago e Luiz Eduardo. Atacantes, Dieguinho, Guinegão e Nicolas. Olha só, desses, né, jogadores, né, é bom lembrar que está faltando um aí, né, o goleiro Cauê. Ele vai ganhar aí uma semana, né, de folga, mais ou menos, uma semana de férias, e aí ele se reapresenta também ao elenco profissional, tá? Da lista acima, apenas o Jacaré, o Guilherme Gama e o Iago não participaram da Copa São Paulo, né? O Corinthians ficou na segunda colocação, foi o vice-campeão, perdendo para o São Paulo a final. Então, a informação importante, né, para vocês, o Corinthians, ele está promovendo 11 jogadores após a disputa da Copinha para o elenco profissional. Você acha que a safra é boa, é mais ou menos, ou é ruim, ou é muito boa? Enfim, eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre isso, e no Café da Fiel a gente desenrola esse assunto, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Nossa aqui, tá? Vamos lá. O Ramon Dias teve uma conversa com o Augusto Melo pedindo reforços no Corinthians. E a resposta foi que não tem dinheiro para nada. Foi com essas palavras, tá? Vou te falar o que ele quer. E foi uma conversa muito recente. Só não vou dar mais detalhes, né, para preservar fontes. O nosso querido Ramon Dias e o Emiliano, né, querem 2 atacantes e um lateral esquerdo. Se possível, meio-campista. Mas ele pediu 2 atacantes, tá? Isso até me surpreendeu, né? Porque é o que a gente imagina, né? Eu acho que o Corinthians realmente precisa de 2 atacantes. Eu acho que ele acertou muito no pedido. Eu acho que o Corinthians precisa muito de 2 atacantes, até mais que um lateral esquerdo. Tudo bem que ontem o Bidu, né, fez um primeiro tempo muito bom, mas depois falhou, né, no gol, né, no segundo gol do São Paulo na segunda etapa. Tudo bem que o Corinthians tem alguns jogadores no meio campo que a gente ainda tem discussão se é bom, se não é. Para mim, é prioridade para o Corinthians realmente contratar o ataque e também a zaga, né, claro, né, a zaga e o ataque. Mas na zaga não teve, né, nenhum nome citado, não teve nem a posição citada.
mas ele pediu 2 atacantes. Agora é a gente aguardar, né, se isso vai rolar, não sabemos por quê. Porque o Augusto respondeu dessa forma, que não tem dinheiro para nada. Então, né, não sei se esses reforços vão chegar agora para o técnico Ramon Dias. Então, resumindo tudo que tem aí, pelo menos o que eu apurei, são 2 atacantes, um lateral esquerdo e, se possível, um meio-campista, tá? Sendo 2 atacantes prioridade. E a zaga, eu não tenho informações, tá? De que o Corinthians, né, quer um zagueiro, pediu um zagueiro para o Augusto Melo, a comissão técnica. É isso, tá? Cheguei agora de viagem para gravar esse blend. Acabei de chegar, tô desmontando as malas aqui, não paro de trabalhar, que loucura. Hoje, né, surge a notícia que o Corinthians tem interesse, tá, no lateral esquerdo Luan Cândido, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino. Olha só, é bom né, é bom a gente passar o crédito, né, até porque é um canal, né, de Bragança, que fala do Red Bull Bragantino, que tem um índice muito grande de acerto, tá? A informação vem do canal do Loredo, tá? E ele escolheu aí ele deu essa informação de que o Corinthians tem conversas, tá? Com o Luan Cândido, né? Que o Luan Cândido está na mira do Corinthians. Só para você ter uma ideia, o Luan Cândido recentemente quase deixou o Red Bull Bragantino para jogar no Botafogo, numa troca, né, envolvendo o volante Danilo Barbosa, mas acabou não acontecendo essa troca. Ele não está muito nos planos, né, do Red Bull Bragantino. No ano passado já jogou pouco, né, na sua posição. Esse ano não fez nenhuma partida na lateral esquerda, né, pelo Red Bull Bragantino. O titular é o Juninho Capixaba, tá? E é um jogador que tem uma qualificação boa, porque ele joga tanto de lateral esquerdo como de zagueiro, né? Mas, enfim, a gente não sabe, né, como que o Luan Cândido se portaria jogando numa equipe grande, né, como o Corinthians. Aliás, ele jogou até numa posição mais adiantada no ano passado, porque o Juninho Capixaba é o titular absoluto da lateral esquerda, tá? Só para você entender, né, um pouco, né? No ano passado, ele que atuou praticamente como um ponta esquerda, ele tem características mais ofensivas, ele terminou 2024 com 3 gols e 1 assistência em 57 partidas disputadas, tá? Esses são os números aí, né, do Luan Cândido com a camisa do Red Bull Bragantino. Quase foi trocado pelo volante Danilo Barbosa, não deu certo, mas há interesse, tá, do Red Bull Bragantino em negociar o Luan Cândido. Informação, então, aí do canal do Loredo. Agora é a gente aguardar para ver se avança alguma coisa ou não conseguir confirmar a informação. Apenas que o Corinthians quer um lateral esquerdo, mas não que tenha conversa, né, com o Luan Cândido. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Tem uma ferramenta que se chama... Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês, né? O Corinthians aí que infelizmente perdeu o clássico desse domingão para o São Paulo, 3-1 no Morumbi, primeira derrota do Corinthians no Campeonato Paulista. Corinthians aí que teve um jogo aí bastante falhas, né? O Kaká errou bastante, Matheus Bidu acabou errando no gol, dando passe lá pro Carrídio errado, né? E o Corinthians já manifesta interesse aí em algumas contratações, né? Sabe que é preciso reforçar o elenco aí para continuar do jeito que estava, né? O Luan Cândido, lateral esquerdo aí do Bragantino, é um jogador aí que o Corinthians tem um interesse na contratação. Segundo o jornal lá de Bragança Paulista, o Corinthians deve tentar aí fazer uma investida para ter o jogador nessa temporada. O Ramon Dias, após o clássico, até teve uma conversa aí com o Augusto Melo, onde ele expressou a necessidade, né, de alguns reforços. Igual o Samir Carvalho falou, o Ramon Dias pediu 2 atacantes, um lateral e um meio-campista para Augusto Melo, mas o Augusto Melo disse aí que o Corinthians está sem dinheiro para absolutamente nada, né? Então, o Corinthians está buscando investidores, procurando receita para suprir essas necessidades aí no elenco, né?
A torcida pegou muito no pé aí do Kaká. A gente sabe que o Corinthians precisa de um zagueiro melhor. Matheus Bidu, que acabou o ano passado bem, não teve uma boa partida ontem, né? O Garro ainda precisa voltar, ele que está machucado está se recuperando, então o Corinthians precisa com algumas contratações e esses jogadores voltando, o Corinthians tem tudo para ficar forte aí para temporada, né? O que vocês acharam aí do clássico de ontem? Deixa aí a opinião de vocês, deixa o comentário, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!